Já sentiu aquela fraqueza nos braços ao tentar levantar um saco de compras um pouco mais pesado? Ou talvez aquela dificuldade em se levantar da cadeira, sentindo que as pernas já não têm a mesma força de antes. É uma realidade frustrante e, por vezes, assustadora. Vemos a nossa independência ser ameaçada por coisas tão simples como abrir um frasco ou subir um lanço de escadas. Muitos de nós ouvimos sempre o mesmo conselho: coma mais ovos, coma mais carne para ter proteína. Mas, e se eu lhe dissesse que grande parte do que nos foi dito sobre a proteína está incompleto? E se existisse um alimento quase secreto que os médicos estão agora a descobrir e que tem uma concentração de proteína que envergonha até o mais fresco dos ovos? Este alimento não só pode ajudar a reconstruir a força que pensava perdida, como também a encher o seu corpo de uma energia que talvez não sinta há anos. Neste vídeo, vamos desvendar este superalimento incrível e partilhar outros alimentos poderosos e fáceis de encontrar que o vão ajudar a construir músculo, a sentir-se mais forte e a recuperar a vitalidade. Fique conosco até ao fim, porque a última dica pode mudar completamente a forma como encara o seu pequeno almoço e o seu dia. Vamos então começar por desvendar o grande segredo que está a deixar a comunidade médica de boca aberta. O alimento de que falo é a espirulina. Talvez o nome soe estranho, mas peço-lhe que me dê um minuto para explicar. A espirulina não é uma planta nem um animal. É uma microalga de cor verde-azulada que cresce em lagos de água doce. Pense nela como uma das formas de vida mais antigas do nosso planeta. Uma verdadeira força da natureza concentrada num pó fino. A razão pela qual está a causar tanto alvoroço é a sua composição nutricional quase inacreditável. Quando dizemos que tem mais proteína que os ovos, não estamos a exagerar. Na verdade, estamos a ser modestos. Grama por grama, a espirulina é composta por cerca de 60% a 70% de proteína pura e completa. Um ovo, por sua vez, tem cerca de 13% de proteína. Fazendo as contas, a concentração de proteína na espirulina pode ser, em alguns casos, até 20 vezes superior. Isto significa que uma única colher de chá de espirulina pode fornecer um impulso de proteína significativo, sem a gordura ou o colesterol que acompanham outras fontes. Mas o que é que isto significa para si, no dia a dia? Significa que estamos a dar aos nossos músculos os blocos de construção de que eles precisam desesperadamente para se repararem e fortalecerem. Com o passar dos anos, o nosso corpo passa por um processo natural chamado sarcopenia, que é basicamente a perda de massa muscular. É por isso que sentimos menos força. Combater isto requer proteína de alta qualidade, e a espirulina é exatamente isso. É uma proteína que o corpo absorve com uma facilidade incrível. Mas os seus benefícios não ficam por aqui. A espirulina é uma verdadeira bomba de nutrientes. É riquíssima em ferro, o que ajuda a combater o cansaço e a fadiga que muitos de nós sentimos a meio da tarde. Sente-se muitas vezes sem energia. A falta de ferro pode ser uma das causas, e a espirulina ajuda a repor esses níveis. Além disso, está carregada de antioxidantes, como a ficocianina, que lhe dá a sua cor azulada única. Estes antioxidantes são como pequenos guerreiros que combatem a inflamação no nosso corpo. Se sofre de dores nas articulações, rigidez matinal ou aquele desconforto constante, a espirulina pode ajudar a acalmar essa inflamação, trazendo alívio e mais mobilidade. Eu sei o que deve estar a pensar. Uma alga? Que sabor tem isso? Serei honesto, o sabor é intenso, um pouco amar, e pode não agradar a toda a gente ao início. Mas o segredo está em como a usamos. A minha sugestão é começar com muito pouco, talvez meia colher de café, e misturá-la em algo que mascare o sabor.
Um batido de fruta é a opção perfeita. Imagine uma banana, um punhado de espinafres, um copo de água ou leite vegetal e essa pequena quantidade de espirulina. O doce da banana irá disfarçar o sabor da alga e estará a receber todos os benefícios sem qualquer sacrifício. Também pode misturá-la em iogurtes, sumos de laranja ou até mesmo em sopas, depois de estarem prontas, para não aquecer o pó e perder nutrientes. Pode encontrá-la em lojas de produtos naturais ou em algumas farmácias, geralmente em pó ou em comprimidos. A versão em pó é mais versátil para misturar na comida. Comece devagar, deixe o seu corpo habituar-se e observe como se sente. Talvez note um pouco mais de energia, uma recuperação mais rápida depois de uma caminhada ou simplesmente uma sensação geral de bem-estar. Claro que não podemos depender apenas de um superalimento, por mais maravilhoso que seja. A chave para uma saúde de ferro e músculos fortes está na variedade e em incorporar outros alimentos igualmente poderosos e, felizmente, muito mais familiares e acessíveis no nosso dia a dia. E o próximo da nossa lista é um verdadeiro tesouro da nossa cultura, algo que muitos de nós comemos como petisco sem sequer nos apercebermos do seu incrível valor: o tremoço. Sim, o humilde tremoço. Aquela pequena leguminosa amarela que nos acompanha nos cafés e nas festas populares é uma das melhores fontes de proteína vegetal que podemos encontrar. Com cerca de 36 gramas de proteína por cada 100 gramas, os tremoços são um verdadeiro campeão do músculo. Pense nisto. Um punhado de tremoços como lanche à meio da tarde não só satisfaz a fome, como também está a fornecer ao seu corpo a matéria-prima essencial para manter e até aumentar a massa muscular. Para além da proteína, os tremoços são extremamente ricos em fibra. E a fibra é fundamental, especialmente depois dos 60. Ajuda a regular o trânsito intestinal, prevenindo a obstipação, um problema tão comum e desconfortável. Mas, mais do que isso, a fibra alimenta as boas bactérias no nosso intestino, o que melhora a nossa digestão geral e a absorção de todos os outros nutrientes que comemos. Um intestino saudável é a base de um corpo saudável. Por isso, da próxima vez que vir tremoços, não os veja apenas como um petisco. Veja-os como pequenas pílulas de força e saúde. Pode comê-los simples, como sempre fizemos, ou pode ser criativo. Retire-lhes a casca e junte-os a uma salada para lhe dar mais textura e proteína, ou até triture-os para fazer um paté semelhante ao hummus. Continuando a nossa viagem pelos alimentos que fortalecem, vamos falar de algo que talvez seja menos comum, mas cada vez mais fácil de encontrar: as sementes de cânhamo. Não se assuste com o nome. Estas sementes não têm qualquer efeito psicoativo. São, isso sim, uma fonte nutricional extraordinária. São consideradas uma proteína completa, o que significa que contém todos os 9 aminoácidos essenciais que o nosso corpo não consegue produzir sozinho e que são vitais para a reparação muscular. Com um sabor suave, a lembrar nozes, são incrivelmente fáceis de usar. Pode polvilhar 1 ou 2 colheres de sopa sobre as suas papas de aveia, no iogurte, em saladas ou até em sopas. Não precisa de as cozinhar. É um gesto simples que enriquece imensamente qualquer refeição. E para quem prefere fontes de proteína lácteas, mas quer algo mais potente que o iogurte normal, apresento-lhe o queijo Quark ou o Skyr. Ambos são produtos lácteos fermentados, com uma textura cremosa e espessa. Mas o seu grande trunfo é o altíssimo teor de proteína e o baixo teor de gordura. Enquanto um iogurte grego normal tem cerca de 10 gramas de proteína por porção, o Quark ou o Skyr podem facilmente chegar às 15 ou 20 gramas.
É uma diferença enorme. Comê-los ao pequeno almoço com umas frutas e umas nozes é uma forma fantástica de começar o dia, garantindo saciedade por várias horas e fornecendo aos músculos o que eles precisam logo pela manhã. Este gesto simples pode prevenir a perda de músculo que muitas vezes acontece durante a noite e dar-lhe a energia necessária para as suas atividades matinais. Como vimos, não se trata de encontrar uma única pílula mágica, mas sim de tecer uma rede de bons hábitos e escolhas inteligentes na nossa alimentação diária. É a combinação da surpreendente espirulina, a força familiar dos nossos tremoços e a versatilidade de outros alimentos que realmente faz a diferença. E para completar esta nossa despensa de vitalidade, não poderíamos deixar de fora um dos pilares da nossa cozinha: o grão de bico. Este ingrediente tão nosso, à base de tantas sopas, saladas e pratos principais, é uma fonte fantástica de proteína vegetal e hidratos de carbono complexos. O que é que isto significa? Significa que nos dá energia de libertação lenta, ao contrário do açúcar ou do pão branco, que nos dão um pico de energia seguido de uma quebra abrupta. O grão de bico mantém os nossos níveis de energia estáveis ao longo do dia, evitando aquela quebra a meio da tarde. Uma salada de grão de bico com bacalhau desfiado, cebola e salsa, ou um simples hummus para barrar em tostas integrais, são formas deliciosas e eficazes de garantir que o seu corpo tem combustível de qualidade para funcionar. Pense em cada refeição como uma oportunidade para se fortalecer. Não é preciso fazer mudanças drásticas. Trocar o lanche de bolachas por um punhado de tremoços, adicionar uma colher de sementes de cânhamo ao iogurte ou começar o dia com skyr em vez do tradicional pão com manteiga. São estas pequenas trocas, feitas de forma consistente, que se acumulam e criam uma mudança real e duradoura na nossa força e bem-estar. Lembre-se daquela sensação de frustração ao não conseguir abrir um frasco. Cada uma destas escolhas alimentares é um passo para longe dessa frustração e um passo em direção a uma maior autonomia e confiança. É sobre sentir-se capaz, forte e cheio de vida para aproveitar tudo o que realmente importa. Brincar com os netos, fazer uma caminhada pelo jardim ou simplesmente cuidar de si e da sua casa com independência. Quero muito saber a sua opinião. Já conhecia a espirulina ou as sementes de cânhamo? Tem alguma receita de família especial com grão de bico que queira partilhar conosco? Por favor, deixe o seu comentário aqui embaixo. Adoro ler as vossas histórias e aprender com a vossa sabedoria. A partilha de experiências enriquece-nos a todos. Se este vídeo lhe foi útil e lhe trouxe alguma ideia nova para o seu dia a dia, peço-lhe que deixe um gosto. É um gesto simples, mas que ajuda imenso o nosso canal a chegar a mais pessoas que, tal como nós, procuram formas de viver com mais saúde e alegria. E claro, se ainda não o fez, convido-o a subscrever o canal e a ativar o sininho das notificações. Assim, não perderá nenhum dos nossos próximos vídeos, que estarão sempre recheados de dicas práticas para uma vida plena. Lembre-se sempre disto. A idade que consta no nosso bilhete de identidade é apenas um número. A verdadeira juventude mede-se pela nossa força, pela nossa energia e pela vontade de viver cada dia ao máximo. Você tem dentro de si a capacidade de se sentir mais forte e mais vibrante. Comece hoje com uma pequena mudança. Um grande abraço e até ao nosso próximo encontro.